Por que continuamos atraindo pessoas que não nos amam da maneira que precisamos? Por que parece que estamos presos em um ciclo interminável de rejeição emocional, especialmente com pessoas que despertam em nós sentimentos tão intensos? Carl Jung, um dos maiores psicólogos de todos os tempos, descobriu que isso não é coincidência nem azar. É um padrão do inconsciente que se repete até que possamos reconhecê-lo e transformá-lo conscientemente. Você já se perguntou por que, mesmo após tantas tentativas, continua se apaixonando por pessoas que não estão emocionalmente disponíveis para você? Aquela pessoa que nunca consegue se comprometer totalmente, que mantém uma distância emocional ou que simplesmente não consegue retribuir o amor que você oferece? Jung descobriu que essas escolhas não são aleatórias. Elas seguem um roteiro escrito no inconsciente, uma repetição de padrões que começaram muito antes de você conhecer essa pessoa. A boa notícia é que você pode quebrar esse ciclo. Não está condenado a repetir esse padrão para sempre. E hoje vamos mergulhar profundamente nos ensinamentos de Jung para entender por que esse fenômeno acontece e, mais importante, como podemos finalmente transformá-lo para atrair relacionamentos que realmente nutram nossa alma. Você já sentiu aquela dor profunda de querer alguém que parece incapaz de corresponder seus sentimentos? Aquela sensação de vazio quando percebe que, mais uma vez, está investindo emocionalmente em alguém que não pode ou não quer oferecer o mesmo em troca? É uma dor única, diferente de outras perdas. Ela mexe com algo profundo em nós, tocando em inseguranças e medos que muitas vezes nem sabíamos que existiam. Sentimos como se estivéssemos constantemente tentando provar nosso valor, como se houvesse algo fundamentalmente errado conosco, que faz com que não sejamos dignos de receber o amor que oferecemos tão livremente aos outros. Começamos a questionar: o que há de errado comigo? Por que nunca sou o suficiente? Jung entendeu essa dor melhor que qualquer outro psicólogo. Ele percebeu que quando nos apaixonamos por alguém que não pode nos amar de volta, não estamos apenas experimentando uma decepção romântica comum. Estamos revivendo uma ferida original, algo que foi inscrito em nossa psique muito antes de conhecermos essa pessoa. Você sente esse peso esmagador da rejeição, como se cada não fosse uma confirmação de algo que você sempre temeu ser verdade sobre si mesmo. Você se pergunta por que continua nesse ciclo, por que continua atraindo pessoas que parecem programadas para despertar essa mesma dor. Você tenta mudar, tenta ser diferente, mas algo sempre te leva de volta ao mesmo lugar, ao mesmo tipo de pessoa, ao mesmo resultado doloroso. E o mais frustrante é que você vê os outros encontrando relacionamentos saudáveis e se pergunta: por que não eu? O que eles têm que eu não tenho? Por que parece tão fácil para eles e tão impossível para mim? Quero que você saiba agora mesmo que não há nada fundamentalmente errado com você. Não é um defeito em seu caráter ou em sua personalidade que causa esse padrão. Não é porque você não é atraente o suficiente, inteligente o suficiente ou interessante o suficiente. Jung descobriu que esses padrões existem porque servem a um propósito no inconsciente, um propósito que vamos desvendar juntos. Você não está sozinho nessa jornada. Milhões de pessoas, mesmo aquelas que parecem ter tudo resolvido em suas vidas, lutam com os mesmos padrões inconscientes. A diferença entre continuar no ciclo e finalmente quebrá-lo é a consciência. É entender o que está realmente acontecendo nas profundezas da sua psique. Jung chamou essa ferida original de complexo, um conjunto de memórias emocionais, pensamentos e sensações agrupados em torno de um tema central. Esses complexos se formam em nossa infância e continuam a influenciar nossa vida adulta, especialmente em nossas escolhas amorosas. Quando criança, você pode ter experimentado situações onde o amor estava condicionado a certos comportamentos, onde teve que lutar pela atenção ou onde o amor simplesmente não estava disponível da maneira que você precisava. Essa ferida se torna parte de nós, influenciando como nos vemos e o que esperamos dos outros. E é por isso que, inconscientemente, somos atraídos por pessoas que nos permitem reviver essa ferida original. Não porque gostamos da dor, mas porque o inconsciente busca completar o que ficou inacabado.
resolver o que permaneceu sem resolução. Pense nisso como um ímã interno que nos puxa na direção daquelas pessoas que, de alguma forma, nos fazem sentir o mesmo que sentimos quando éramos crianças, tentando ganhar o amor de nossos cuidadores. É como se nosso coração reconhecesse essa dinâmica familiar e pensasse: ah, conheço isso, sei como funciona. Talvez desta vez eu consiga fazer diferente. Talvez desta vez eu finalmente seja amado. Este é o paradoxo que Jung descobriu. Somos atraídos pelas mesmas situações que nos machucam, porque no nível mais profundo, estamos tentando curar uma ferida antiga. O problema é que, sem consciência, acabamos apenas reforçando a ferida, confirmando nossas piores suspeitas sobre nós mesmos e sobre o amor. Jung introduziu o conceito da sombra como uma parte fundamental deste processo. A sombra representa tudo aquilo que reprimimos, negamos ou rejeitamos em nós mesmos. São as partes de nós que consideramos inaceitáveis ou que não se encaixam na imagem que criamos de quem somos. O fascinante é que, segundo Jung, frequentemente nos apaixonamos por pessoas que carregam aspectos significativos da nossa própria sombra. Imagine que você tenha crescido em um ambiente onde expressar raiva era proibido. Você aprendeu a ser sempre agradável, a nunca mostrar irritação. Esta capacidade de sentir e expressar raiva saudável foi empurrada para sua sombra. O que acontece então? Você se sente irresistivelmente atraído por pessoas que expressam raiva livremente, que têm aquele algo que você secretamente deseja ter. É como se uma parte sua reconhecesse: essa pessoa tem o que me falta. A atração não é aleatória. É uma tentativa do inconsciente de nos completar, de nos trazer de volta à totalidade. O problema é que, em vez de reconhecermos que essa atração revela algo sobre nós mesmos, projetamos tudo no outro. Ficamos fascinados, obcecados, dependentes emocionalmente dessa pessoa que carrega partes de nós que não reconhecemos como nossas. E quando essa pessoa não corresponde ao nosso amor, a dor que sentimos não é apenas a dor da rejeição presente, é também a dor de todas as vezes em que tivemos que reprimir essas partes de nós mesmos. Todas as vezes em que tivemos que negar aspectos fundamentais de quem somos para ser aceitos e amados. Um exercício poderoso para começar a reconhecer esse processo é perguntar a si mesmo: o que mais me fascina nessa pessoa por quem estou apaixonado? Qual característica dela me atrai mais fortemente? Agora considere: essa característica existe em você também? Talvez não da mesma forma, talvez não tão desenvolvida, mas existe a possibilidade de que você tenha reprimido essa qualidade em si mesmo. Quando começamos a reconhecer nossas projeções, algo transformador acontece. A intensidade quase mágica que sentimos por essas pessoas começa a diminuir, não porque estamos deixando de amar, mas porque estamos começando a entender que parte desse fascínio vem da nossa própria incompletude, da nossa própria busca por partes perdidas de nós mesmos. O benefício mais profundo desse reconhecimento é a libertação da vergonha e da culpa, que tão frequentemente acompanham esses padrões repetitivos. Você começa a perceber: não estou quebrado. Não há nada fundamentalmente errado comigo. Estou apenas inconscientemente tentando me curar. Mas nossa atração por pessoas que não podem nos amar completamente não é apenas sobre a sombra. Jung identificou outro mecanismo poderoso: os complexos parentais. Nossas primeiras experiências de amor e relacionamento vêm dos nossos pais ou cuidadores primários. Estas relações formam um template, um modelo para todos os nossos relacionamentos. Futuros Jung chamou isso de complexo materno e complexo paterno. Esses complexos não são simplesmente memórias de nossos pais. São padrões emocionais e psicológicos que se formam em torno dessas figuras primordiais em nossas vidas. Se você teve um pai emocionalmente distante, por exemplo, pode desenvolver um complexo paterno que o predispõe a buscar essa mesma dinâmica em seus relacionamentos amorosos. Não porque você gosta de ser abandonado, mas porque há uma familiaridade nesse padrão. É o que você conhece. É como o amor deveria se sentir, baseado em sua experiência formativa.
Ou talvez você tenha tido uma mãe que precisava que você fosse perfeito para receber seu amor. Agora, como adulto, se apaixona por pessoas que parecem amar apenas uma versão idealizada de você, nunca o verdadeiro você com todas as suas imperfeições. Você repete esse padrão não porque seja masoquista, mas porque está tentando, inconscientemente, resolver essa dinâmica original. Desta vez, pensa seu inconsciente, desta vez vou conseguir ser amado pelo que realmente sou. Como identificar se você está repetindo padrões parentais em seus relacionamentos? Pergunte a si mesmo: esta dinâmica me parece familiar de alguma forma? Já senti isso antes, muito antes de conhecer esta pessoa? Muitas vezes, há uma sensação de déjà vu emocional nesses relacionamentos. Uma familiaridade que vai além da pessoa específica e toca em algo muito mais antigo dentro de nós. Outro exercício poderoso é fazer uma lista das características dos seus pais ou cuidadores primários e, em seguida, fazer uma lista das características das pessoas por quem você se apaixonou. Frequentemente, as sobreposições são surpreendentes e reveladoras. Não é incomum descobrir que continuamos buscando versões das mesmas dinâmicas, mesmo quando conscientemente desejamos algo completamente diferente. O benefício espiritual de reconhecer esses padrões é profundo. Começamos a nos reconectar com nossa verdadeira natureza, para além dos condicionamentos. Começamos a ver que muitas de nossas escolhas amorosas não vieram de nossa essência autêntica, mas de padrões programados durante nossa infância. Jung também introduziu os conceitos de ânima e ânimos para ajudar a explicar por que continuamos atraindo pessoas que não nos amam completamente. A ânima é a imagem interior do feminino que todo homem carrega dentro de si. O animus é a imagem interior do masculino que toda mulher carrega. Essas imagens internas são formadas por nossas experiências com o sexo oposto, começando com nossos pais e sendo influenciadas por nossa cultura, literatura, mídia e experiências pessoais. Quando um homem projeta sua ânima em uma mulher real, ele não está vendo a mulher como ela realmente é. Está vendo sua própria imagem interior, do feminino sobreposta a ela. O mesmo acontece quando uma mulher projeta seu ânimos em um homem. Essa projeção cria uma intensidade quase mágica, uma sensação de amor à primeira vista, ou de ter encontrado a pessoa certa, porque parece que finalmente encontramos a manifestação externa de algo que já existia dentro de nós. Problema é que nenhuma pessoa real pode corresponder perfeitamente a essas imagens internas idealizadas, e quando a realidade começa a se impor, quando percebemos que a pessoa real é diferente da nossa projeção, sentimos que fomos enganados ou abandonados, quando, na verdade, foi nossa própria projeção que criou a ilusão desde o início. Como saber se você está projetando sua ânima ou ânimos em alguém? Pergunte a si mesmo: esta pessoa parece perfeita para mim, mesmo que eu mal a conheça? Sinto uma conexão quase mágica, como se nos conhecêssemos há muito tempo? A intensidade incomum é frequentemente um sinal de projeção, especialmente se surgir muito rápido. Outro sinal é quando você se sente completamente devastado, quando a pessoa não corresponde às suas expectativas. Uma reação emocional desproporcional que sugere que algo mais profundo está em jogo do que apenas a relação presente. O processo para integrar esses aspectos e reduzir projeções inconscientes começa com o reconhecimento. Quando você percebe que está projetando, pode começar a perguntar: o que estou vendo nesta pessoa que na verdade pertence a mim? Que aspectos do meu feminino masculino interior estou buscando fora de mim? O benefício emocional dessa consciência é que nossos relacionamentos se tornam mais realistas e menos idealizados. Começamos a ver e amar as pessoas como elas realmente são, não como portadoras de nossas projeções internas. Isso não diminui o amor, na verdade o aprofunda, tornando-o mais autêntico e duradouro. Mas Jung não parou por aí. Ele identificou um processo maior que engloba todos esses aspectos: a individuação. A individuação é a jornada para se tornar um indivíduo psicologicamente completo,
para integrar todas as partes de nós mesmos em um todo coerente e autêntico. É um processo de autoconhecimento e crescimento que continua por toda a vida. No contexto dos relacionamentos, a individuação transforma fundamentalmente nossos padrões de atração. À medida que nos tornamos mais completos em nós mesmos, menos dependemos dos outros para preencher nossos vazios. Não procuramos mais alguém para completar-nos, mas sim um parceiro para compartilhar nossa completude. Jung observou que muitas pessoas buscam nos relacionamentos uma solução para a sua própria incompletude interna. Procuramos no outro o que falta em nós mesmos. E inevitavelmente nos decepcionamos, porque nenhuma pessoa externa pode preencher um vazio interno. A maior ironia é que quanto mais buscamos o amor para preencher nossa sensação de vazio interior, menos capazes somos de realmente encontrá-lo. É apenas quando começamos a cultivar uma sensação de totalidade dentro de nós mesmos que nos tornamos capazes de atrair e sustentar relacionamentos verdadeiramente nutritivos. Um exercício poderoso para avançar no caminho da individuação é perguntar a si mesmo: se eu nunca encontrasse um parceiro romântico pelo resto da minha vida, como eu encontraria significado, propósito e realização? Essa pergunta desafiadora nos força a olhar para além do relacionamento romântico, como fonte de completude e a reconhecer nossos próprios recursos internos. O benefício espiritual desse trabalho é o alinhamento com nosso propósito mais profundo. Começamos a perceber que os relacionamentos não são a meta final da vida, mas um contexto no qual podemos expressar quem realmente somos e continuar a crescer. Paradoxalmente, é essa atitude que frequentemente nos torna magneticamente atraentes para os outros, não de uma forma superficial, mas de uma maneira que atrai pessoas que ressoam com nossa autenticidade. Mas como realmente quebramos esses ciclos repetitivos? Jung nos oferece várias ferramentas práticas, sendo a primeira e mais importante o reconhecimento consciente. Não podemos transformar o que não vemos. O simples ato de reconhecer nossos padrões, de dizer, estou fazendo isso de novo, já é um passo poderoso para a mudança. Manter um diário de seus padrões emocionais e relacionais pode ser extremamente esclarecedor. Você começa a notar as semelhanças entre diferentes relacionamentos, as circunstâncias que precedem suas atrações e os sinais precoces que indicam que você está entrando em um padrão familiar. Jung também valorizava enormemente o trabalho, com sonhos como uma ferramenta para acessar o inconsciente. Nossos sonhos frequentemente revelam padrões e dinâmicas que ainda não reconhecemos conscientemente. Eles podem mostrar como realmente nos sentimos sobre um relacionamento, ou revelar aspectos da nossa sombra que estamos projetando em nossos parceiros. Para trabalhar com seus sonhos, comece mantendo um diário ao lado da cama. Registre seus sonhos, imediatamente ao acordar, antes que os detalhes se percam. Com o tempo, você pode começar a notar temas recorrentes, símbolos e pessoas que aparecem. Preste atenção especial a sonhos sobre seus pais e sobre seus parceiros românticos. Esses sonhos frequentemente contêm insights profundos sobre seus padrões de relacionamento. Outro aspecto crucial da abordagem de Jung é o desenvolvimento da função inferior. Jung identificou 4 funções psicológicas principais: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Todos nós tendemos a favorecer algumas dessas funções sobre outras. A função menos desenvolvida, a função inferior, frequentemente opera de forma inconsciente e pode ser a fonte de muitas das nossas projeções e atrações problemáticas. Por exemplo, se você tende a ser uma pessoa muito racional, orientada pelo pensamento, pode se sentir irresistivelmente atraído por pessoas que são altamente emocionais, orientadas pelo sentimento. Em vez de reconhecer que você está projetando sua própria função, sentimento subdesenvolvida, você se torna dependente do outro para experienciar essa parte da vida. Desenvolver sua função inferior. Neste caso, aprender a reconhecer e expressar seus próprios sentimentos pode reduzir drasticamente essa dependência e transformar seus padrões de atração. Você deixa de precisar do outro para completá-lo
e passa a buscar alguém que complemente quem você já é. Um exercício prático para desenvolver sua função inferior é identificar qual aspecto da experiência você tende a negligenciar. É o mundo dos sentimentos e valores? O mundo dos detalhes concretos e sensações físicas? O mundo dos padrões e possibilidades futuras? Ou o mundo da análise lógica e das decisões imparciais? Uma vez identificada sua área menos desenvolvida, dedique tempo regularmente para explorá-la, através de práticas apropriadas, como meditação, terapia, artes expressivas ou estudo. Finalmente, Jung enfatizava a importância de criar novos rituais e práticas para reprogramar o inconsciente. Nossos padrões repetitivos são como trilhas bem percorridas na floresta da mente. É mais fácil seguir esses caminhos familiares do que criar novos. Mas com prática consciente, podemos estabelecer novos caminhos. Isso pode incluir criar novos rituais matinais que afirmem seu valor inerente, independentemente de estar em um relacionamento. Pode envolver práticas de autocompaixão quando você notar que está se sentindo atraído por alguém que não está emocionalmente disponível. Pode ser um compromisso de esperar um período específico, digamos 3 meses, antes de se envolver emocionalmente com um novo interesse romântico, dando tempo para que suas projeções iniciais diminuam e você possa ver a pessoa mais claramente. O benefício mais profundo desse trabalho é a liberdade. A liberdade para atrair e construir relacionamentos baseados em escolha consciente, não em compulsão inconsciente. Você começa a perceber que tem opções, que não está condenado a repetir os mesmos padrões para sempre. E essa percepção em si já é transformadora. A jornada para quebrar esses padrões não é linear. Haverá momentos de recaída, momentos em que você se pegará caindo nos mesmos padrões antigos. Nesses momentos, a autocompaixão é essencial. Lembre-se de que você está desmontando sistemas de crenças e comportamentos que foram construídos ao longo de décadas. Essa transformação não acontece da noite para o dia. Quando você notar que está voltando a padrões antigos, não se critique ou se puna. Em vez disso, veja isso como uma oportunidade para aprender ainda mais sobre seus gatilhos e vulnerabilidades. Cada recaída contém informações valiosas sobre o que ainda precisa ser curado dentro de você. Jung enfatizava a importância de ter paciência com este processo. Ele comparava o trabalho com o inconsciente à agricultura. Você planta as sementes da consciência, mas não pode forçar o crescimento. Há um tempo para plantar e um tempo para colher, e entre os dois há um período de aparente inatividade, onde o trabalho mais importante acontece abaixo da superfície. E é importante lembrar que quebrar esses padrões não significa que você nunca mais sentirá atração por alguém que não corresponde ao seu amor. A atração é complexa e tem muitas camadas. O que muda é sua consciência sobre essa atração e sua capacidade de fazer escolhas diferentes, mesmo quando sente o puxão familiar em direção a padrões antigos. À medida que você continua nessa jornada de autoconhecimento e transformação, começará a notar mudanças sutis, mas profundas, em seus padrões de atração. Pessoas que antes pareciam irresistivelmente atraentes podem começar a perder seu brilho magnético. Você pode se pegar pensando: como eu não vi os sinais antes? Como não percebi que essa pessoa não estava emocionalmente disponível desde o início? Ao mesmo tempo, você pode começar a notar pessoas que antes passavam despercebidas, pessoas capazes de conexão genuína e reciprocidade emocional. Essas pessoas sempre estiveram lá, mas seus padrões inconscientes as tornavam praticamente invisíveis para você. Agora, com maior consciência, você começa a vê-las com novos olhos. Uma das transformações mais poderosas que Jung observou em seus pacientes foi a capacidade crescente de amar o outro como realmente é, não como uma projeção ou um antídoto para suas feridas internas. Esse amor é mais maduro, mais realista e, paradoxalmente, muito mais profundo do que as paixões intensas baseadas em projeções inconscientes. O encontro de duas personalidades, escreveu Jung, é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação,
ambas se transformam. Quando deixamos de usar o outro como um espelho para nossas próprias necessidades não atendidas e começamos a vê-lo como um ser separado e completo, ambos temos a oportunidade de crescer. Esta é talvez a maior lição que Jung nos oferece sobre o amor. Ele não é apenas um sentimento ou uma atração, mas uma prática consciente de ver e honrar o outro em sua totalidade. E essa prática começa com a capacidade de ver e honrar a nós mesmos, todas as partes de nós, inclusive aquelas que há muito tempo escondemos na sombra. À medida que integramos mais aspectos de nós mesmos, tornamo-nos mais completos, mais autênticos. E é essa autenticidade que naturalmente atrai pessoas que podem realmente nos ver e nos amar pelo que somos, não pelo que projetam em nós ou pelo que esperamos que sejam. Pense por um momento. Como seria viver livre desses padrões repetitivos? Como seria entrar em relacionamentos não por necessidade ou compulsão, mas por escolha consciente? Como seria amar alguém por quem eles realmente são e ser amado da mesma forma? Essa liberdade é possível, não é fácil, não é rápida, mas é possível. E começa com o compromisso de se conhecer verdadeiramente, de olhar para as partes escuras e ignoradas de si mesmo com coragem e compaixão. Resumindo essa jornada transformadora que exploramos juntos, vamos lembrar os pontos principais que Jung nos ensinou sobre por que atraímos pessoas que não nos amam e como podemos mudar esses padrões. Reconhecemos que essas atrações não são coincidências ou azar, mas padrões do inconsciente que se repetem até serem reconhecidos e transformados. A sombra, aquelas partes de nós mesmos que reprimimos ou negamos, frequentemente nos atrai para pessoas que expressam esses aspectos que faltam em nossa vida consciente. Entendemos como os complexos parentais formam modelos para nossos relacionamentos adultos, fazendo-nos repetir dinâmicas familiares, mesmo quando conscientemente desejamos algo diferente. Exploramos como a ânima e o animus, nossas imagens interiores do feminino e do masculino, criam projeções poderosas que podem nos levar a idealizar e depois nos desiludir com nossos parceiros. Descobrimos o processo de individuação como uma jornada para a totalidade, onde não buscamos mais nos relacionamentos aquilo que falta em nós mesmos. E, finalmente, exploramos ferramentas práticas para quebrar esses ciclos: reconhecimento consciente, trabalho com sonhos, desenvolvimento da função inferior e criação de novos rituais para reprogramar o inconsciente. Como Jung disse, sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Este é o convite que Jung nos faz: despertar para nossas próprias verdades interiores, para que possamos finalmente libertar-nos dos padrões inconscientes que nos mantiveram presos por tanto tempo. Este despertar não é o fim da jornada, é apenas o começo. À medida que você começa a aplicar esses insights em sua própria vida, você encontrará camadas cada vez mais profundas para explorar. Cada relacionamento se torna um espelho, uma oportunidade para maior autoconhecimento e crescimento. Não se esqueça de ser gentil consigo mesmo nessa jornada. O trabalho com o inconsciente requer paciência, coragem e compaixão. Haverá dias em que você se sentirá perdido, confuso ou desanimado. Nesses dias, lembre-se de que o fato de estar consciente de seus padrões já é uma transformação significativa. Por milhares de anos em muitas tradições espirituais, o autoconhecimento tem sido considerado o caminho para a libertação. Jung deu a esse conhecimento antigo uma linguagem psicológica moderna, mas a essência permanece a mesma. Conhecendo a nós mesmos, nos libertamos das compulsões inconscientes que governam nossas vidas. E então, eu o convido a dar o primeiro passo, ou o próximo passo, nessa jornada de autoconhecimento. Observe seus padrões de atração com curiosidade em vez de julgamento. Pergunte a si mesmo as questões difíceis que exploramos. Mantenha um diário de seus insights e descobertas. E, mais importante, pratique a autocompaixão enquanto navega por esse território desafiador. Se este conteúdo ressoou com você, se
Ele iluminou algo que você já suspeitava, mas nunca havia articulado completamente. Eu o encorajo a aprofundar seu entendimento. Existem muitos recursos excelentes sobre a psicologia junguiana e sua aplicação nos relacionamentos. A própria obra de Jung, embora às vezes densa, contém insights profundos que podem transformar sua compreensão de si mesmo e dos outros. Você também pode considerar trabalhar com um terapeuta junguiano ou analista que possa guiá-lo através desse processo de autodescobrimento. Às vezes, precisamos de um guia externo para nos ajudar a navegar pelo labirinto do inconsciente, especialmente quando se trata de padrões profundamente enraizados. Lembre-se sempre das palavras de Jung. Não é o amor que nos cega, mas o autoconhecimento. Com maior consciência, vem maior escolha. E com maior escolha vem a possibilidade de um amor mais autêntico e satisfatório do que você jamais imaginou possível. Se você encontrou valor nesta exploração dos ensinamentos de Jung sobre atração e amor, considere compartilhar este vídeo com alguém que você sabe que está lutando com padrões semelhantes. Às vezes, um insight pode ser a semente de uma transformação profunda na vida de alguém.